Então, boa noite para quem está assistindo a gravação, ou bom dia, boa tarde, enfim, não sei. Hoje a gente vai estudar um pouco sobre a independência dos Estados Unidos e a Revolução Haitiana. Já vou passar aqui que vamos facilitar. Então, a fundação dos Estados Unidos é o primeiro tópico, assim, que a gente vai explorar. Eu vi que, inclusive, vocês avançaram um pouquinho no tempo. Agora a gente vai voltar só alguns anos para pensar a formação dos Estados Unidos e a fundação, então, né, das 13 colônias, como chegou aos Estados Unidos. Então, só para vocês não ficarem muito perdidos, primeiro as 13 colônias, a gente está falando de século XVI e XVII. As 13 colônias são o quê? São o que vai virar depois estados, né? Se vocês verem, eu acho que vocês conseguem ler ali, Nova York, Pensilvânia, Virgínia, Carolina do Norte, do Sul, Geórgia, são estados, hoje em dia, dos Estados Unidos, né? Mas durante o processo de colonização inglesa desse território, eram 13 colônias separadas, cada uma tinha mais ou menos uma forma de organização, mas não chegava a ser um estado independente, né? Assim como os Estados Unidos é uma nação, né? Em conjunto. Mas tinha uma grande diferença, assim, principalmente as colônias do Sul e as colônias do Norte. Tinha uma diferença de função entre elas. As colônias do Sul, elas eram um centro de exportação de tabaco e algodão, porque elas tinham um tempo, o tempo do solo, era tudo muito subtropical, como em algumas regiões da América Central, né? Então, na verdade, tinha um solo muito propício para fazer plantações de tabaco e algodão. Então, eles acabam sendo um centro de exportação mesmo, eles acabam fazendo produções disso. E a mão de obra para esse tipo de trabalho, como era mão de obra em toda a América, era mão de obra escravizada. Já as colônias do norte, eles não tinham um solo propício para fazer esse tipo de plantação, né? Então, acaba que se desenvolve ali um trabalho assalariado, produção de subsistência, uma pequena propriedade familiar, né, de produção agrícola, mais para consumo interno, e faz, então, um desenvolvimento da produção especializada, ou seja, da manufatura. É onde vai começar a se formar ali com a Revolução Industrial que acontece na Inglaterra, aqui também começa a se produzir a manufatura e começa a se fazer produtos mais especializados, né? E aí acaba se voltando muito para o mercado interno das próprias colônias do Sul, né, de abastecer as colônias do Sul, mas também chegam a ser, e é isso que está aqui embaixo já dizendo, que o comércio americano das colônias do Norte, eles acabam, aos poucos, se tornando concorrentes no mercado externo com a própria Inglaterra, que era a metrópole né, dessa colônia. Diferente das colônias do Sul, que são sendo exportação, produzem para exportação, mas produzem produtos que produzem produtos que a Inglaterra não faz, né? Não tem o tabaco em si e tal. Então, o que acontece? Quando eles percebem, os ingleses, né, que eles estão perdendo espaço no mercado para sua própria colônia, eles ficam, não, peraí, a gente tem que fazer alguma coisa sobre isso. E eles começam a aumentar um controle fiscal para evitar a concorrência. Então, antes as colônias, elas eram mais soltas, assim, vamos dizer, de uma certa forma. Os ingleses, eles não interferiam tanto nas colônias, nos seus regimentos e tal, mas no momento que elas começam a se desenvolver a ponto de atrapalhar a economia inglesa, aí a mão da colonização vai pesar mais, né? E depois que teve a Guerra dos 7 Anos, eu não sei se vocês lembram, foi eu até que dei a aula sobre Revolução Francesa e período Napoleão, eu comentei sobre a Guerra dos 7 Anos. Mas a Guerra dos 7 Anos era uma disputa comercial por novos consumidores entre a França e a Inglaterra. Então, o que eles fazem? Eles ficam disputando mercados, basicamente. Mais do que disputar território, mas eles disputam esses espaços para conseguir disputar os consumidores, porque tanto a França como a Inglaterra são os dois expoentes na Europa da produção manufatureira, né, da produção industrial que começa a se formar. Pensando na América específico, a gente tem uma disputa pelo Canadá e a região dos Grandes Lagos. A região dos Grandes Lagos é aqui que tem grandes lagos, olha que evidente. Tem Grandes Lagos, então aqui tem uma disputa que é a Guerra dos 7 Anos. E não é à toa, por exemplo, o Canadá, quais são as duas línguas faladas oficialmente no Canadá? Vocês sabem quais são as duas línguas faladas oficialmente no Canadá? O francês e o inglês. E isso não é à toa, porque os franceses conseguem fazer uma ocupação ali no Canadá, além dos ingleses, né? Inclusive é interessante que eles conseguem fazer ocupação com uma aliança com algumas comunidades indígenas.
algo que é muito próximo do que eles tentam fazer no Brasil depois, né? Com os tamoios, eles vão tentar, os franceses no caso, fazerem alianças com os tamoios para combater os tupinambás e, por consequência, os portugueses. Enfim. E aí, essa guerra vai desequilibrar as finanças inglesas. Então, eles começam também a cobrar mais tributação dos colonos americanos, com o argumento de que essa guerra era problema dos colonos, porque era a Inglaterra que estava protegendo o território dos colonos americanos, né? Então, já tinha um maior controle fiscal, começa a maior tributação, evidentemente, isso começa a dar insatisfação dos colonos, né? Eles começam a ficar insatisfeitos com isso. E uma das coisas que eles argumentam para essa insatisfação é que vai ser contra os princípios iluministas, que é a base da Inglaterra, né? E eles falam que sem representação não há tributação. O que isso quer dizer? Que o parlamento inglês não tinha nenhuma representação colona. Então, todas as leis e regimentos que estavam saindo desses lugares indo para a América, né, não tinha representação dos colonos para os seus próprios interesses. Então, que não era totalmente as ideias iluministas, né, de liberdade, enfim, que os próprios ingleses tinham. E aí começa com isso, essa grande insatisfação, a gente tem que pensar quais são as leis específicas que vão fomentando ainda mais essa insatisfação. A primeira que a gente pode destacar é o Sugar Act, que é a lei do açúcar, que é a taxação de todos os carregamentos de açúcar que não fossem das Antilhas inglesas. Mas as Antilhas inglesas não produziam muito açúcar, em comparação a, por exemplo, o Brasil, ou as Antilhas holandesas. Não sei se vocês chegaram a estudar, eu acho que sim já, que os holandeses, eles ocupam o Brasil e depois vão para as Antilhas e fazem as Antilhas holandesas, né? E ali eles viram grandes produtores de açúcar. E aí todo esse comércio, eles acabam ficando mais caro se não é açúcar inglês, porque o açúcar inglês não é o suficiente para suprir a necessidade dos colonos, né? A outra lei é a lei do selo, que é a Stamped Act, isso, que é a taxação sobre todos os impressos da colônia. Ou seja, tudo que é o jornal, tudo que é feito na colônia, precisa ter um selo da metrópole, que é taxado, para ter esse selo, para poder, então, circular. E depois tem o Tea Act, que é a lei do chá, que vai ser tributos pelo chá. Antes dessa lei do chá, as outras duas e todos esse cenário de taxações e imposições e tal, acontece em 1770 uma manifestação de líderes colonos que é reprimido fortemente pelo exército inglês, e aí morrem 5 pessoas, é chamado inclusive de massacre de Boston. Mas a mais importante dessas revoltas é, que vocês devem já ter ouvido falar talvez, o Boston Tea Party, ou a festa do chá de Boston, que é meio irônico o nome, né? Mas quando dá essa Tea Act, essa lei do chá, eles fazem aqui, eu botei uma foto mais ou menos de apresentação, não sei se vocês conseguem ver direitinho, mas os colonos jogam os chás que iam ser importados de Boston. Boston é um dos principais portos de Massachusetts, que é um dos principais territórios das 13 colônias, então, os principais portos, e eles jogam na água, jogam no lixo todo esse chá que ia para os ingleses, dando uma série de problemas para os ingleses, na verdade, né? Eles ficam com um grande rombo financeiro, né, para os ingleses. E aí, a partir disso, a resposta dos ingleses foi o que os colonos chamaram das leis intoleráveis, que basicamente é o fechamento do porto de Boston até que eles paguem uma indenização pelos chás perdidos, sendo então é o fechamento do principal porto das 13 colônias, né? Os ingleses colocam um exército inglês para ocupar Massachusetts e fazem um controle militar sobre o oeste do território, fazendo que os colonos não consigam expandir para dentro do que hoje em dia é os Estados Unidos, né, tendo que ficar preso ao litoral. Isso, evidentemente, vai aumentar ainda mais a insatisfação. E aí, líderes colonos se reúnem e decidem boicotar os produtos da metrópole, em 1764. E depois, continuando com as repressões inglesas, eles determinam que vão fazer a independência. Os líderes colonos falam que vão fazer a independência em 1775. Em 76 sai a Declaração da Independência e a Constituição. Constituição essa feita por Thomas Jefferson, Benjamin Franklin e John Adams. Vocês talvez tenham ouvido esses nomes, porque a gente escuta muito da cultura estadunidense, a gente acaba consumindo muito indiretamente, pela cultura pop e tal, vocês já devem ter ouvido. E nessa Constituição, então, quais são os princípios principais? É uma república federativa, a divisão dos poderes entre legislativo, judiciário e executivo, como a gente conhece hoje, e a reafirmação dos direitos naturais.
Os direitos naturais, esse é a propriedade privada, a vida, a liberdade individual e a busca pela felicidade. Isso vocês vão lembrar muito dos princípios iluministas, né? De John Locke, por exemplo. Porque não é à toa, né? Eles bebem muito do iluminismo aqui, né? E do que vai ser depois o liberalismo. Claro que vai ter resposta dos ingleses, né? E aí o exército vai ter grandes conflitos entre o exército britânico e as milícias coloniais. Inclusive é interessante dizer que as milícias, elas usam táticas de guerrilha, porque elas conheciam o espaço, o território, e como eles não tinham tanta força em armamento, eles conseguem ganhar espaço justamente nesses conhecimentos do território, fazer emboscadas e tal. Mas o que faz eles conseguirem independência mesmo é que eles ganham apoio da Espanha e França, que são inimigos mortais, principalmente a França, da Inglaterra. Então, o que puder fazer para enfraquecer a Inglaterra, melhor, né? E aí, então, eles conseguem essa independência oficialmente pelo Tratado de Versalhes de 1783, que é o reconhecimento, então, que das 13 colônias se tornam independentes, o que vem a se tornar os Estados Unidos da América. Falei super rápido para poder entrar no que eu acho que é mais importante nessa aula, que é a Revolução Haitiana. Porque vocês provavelmente escutam muito sobre os Estados Unidos, como eu comentei indiretamente, mas a Revolução Haitiana, ela é bem apagada nas aulas de história mesmo. Inclusive, eu queria perguntar para vocês, alguém aqui aprendeu Revolução Haitiana no colégio? Vocês aprenderam Revolução Haitiana no colégio? Não. Exato. E, na verdade, gente, é a primeira independência da América da América sem ser do norte, né? Então toda a América do Sul e Central. Então, assim, vamos tentar, nesse pouquinho tempo, falar um pouco sobre a Revolução Haitiana. Então, que território a gente está aqui comentando, né? A gente está falando primeiro que era chamado de São Domingos, antes de se tornar Haiti era São Domingos. Essa que está em vermelhinho aqui é o Haiti, aqui é a República Dominicana. Esse mapa aqui, depois vocês, agora não dá para ver direito, mas se vocês olharem em tela cheia, vai estar mais especificado as outras ilhas, né, que foram as Antilhas e tal, porque geralmente a gente não olha muito para América Central, né, que é muita ilhazinha pequenininha, coisinha assim, mas nesse momento assim de colonização e tal, é bem importante e de processo de independência, né? É bem importante dar uma olhada, pelo menos, dar uma sabida onde é que está cada coisa, sabe? Isso ajuda muito para vocês não terem que ficar só decorando. Isso ajuda para vocês conseguirem compreender os processos mesmo. Então, se vocês puderem depois dar uma olhadinha nesse mapa com mais vontade, eu acho que seria ótimo. Certo. Então, São Domingos, colônia francesa. Chegados os conquistadores espanhóis, em 1492, foi nessa ilha, né? Foi na ilha do que é hoje em dia Haiti. E a chegada dos espanhóis na América, a gente já sabe, vocês já devem ter ouvido em outras aulas, em outros momentos, a dizimação dos indígenas nativos. Nessa ilha, os indígenas nativos principais eram os taínos, e eles são dizimados principalmente por varíola. Tá? Mais do que outros processos de exploração, que também são, mas a varíola mata, assim, em grande quantidade. Em 1496 foi criado o Porto São Domingos. Isso ainda era uma colônia espanhola, no caso. E vai ser considerado o assentamento mais antigo da América Espanhola. Mas, através do tratado de... Eu não tenho ideia de como se fala esse nome, mas vamos falar que é Hiswig. Não tenho ideia de como falar esse nome. Em 1697, foi concedido o território, que era então da Espanha, para a França. Muito boa essa pergunta, Nicolas. Não necessariamente foi de propósito. Em alguns casos, na verdade, era só a questão de um contato mesmo. Eles estavam contaminados com varíola, chegavam no contato com pessoas que não tinham nenhuma proteção para a doença e morriam. Mas existem relatos de usar dessa doença para a conquista de aldeias. Isso não é todos, não é todo mundo que morreu porque foi de propósito que os espanhóis, enfim, europeus fizeram isso, mas existem relatos. Inclusive, não querendo viajar muito, mas inclusive na ditadura militar se fez muito isso. Tem um indígena muito famoso aqui no Rio Grande do Sul, que agora me sumiu o nome, que ele foi conversar com os militares para fazer um acordo, fizeram um acordo e o presente que os militares deram para eles foram os casacos para ele levar para a aldeia. E esses casacos estavam contaminados com o quê? Com varíola. E quase toda a aldeia morreu de varíola. Eu estou falando isso da ditadura militar aqui do Brasil. Então isso faz, 50 anos. Então, é uma arma biológica dependendo do momento, assim, né? Dependendo da ideia. Em geral, era o primeiro contato, não tinham proteção, os indígenas não morriam. Até porque os espanhóis não tinham tanto interesse na dizimação dos indígenas,
porque era a primeira mão de obra deles. Mas em alguns momentos eles têm sim o uso disso como uma arma biológica, mesmo para desarmação de algum tipo de revolta, enfim. Inclusive com permanências, por exemplo, agora, né, 50 anos atrás, a ditadura militar fez o mesmo tipo de processo, e hoje em dia, nas disputas por terra entre os mineradores, também se tem relatos de contaminação proposital das aldeias indígenas que não têm tantas proteções. Enfim, Tratado de Rio, então, vai fazer a concessão do território. A Espanha concede para a França, porque a França domina esse território e eles sabem que não vão conseguir de volta, vale mais a pena fazer, então, esse tipo de acordo. E aí, pensar nas características gerais da sociedade haitiana no século XVIII, que é onde a gente vai tratar agora para falar da Revolução. A gente é dividido, basicamente, essa sociedade em três esferas, né? Três estratos. Os Grands Blancs, que seria grandes brancos, né, em francês para português, que são os grandes proprietários de terra, né, que são brancos, no caso, os senhores de escravos, basicamente. Os Petit Blancs, que vão ser os pequenos brancos, os branquinhos, que vão ser os mulatos livres e pequenos proprietários de terra. Então, que tenha já esse processo de miscigenação e não tão uma categoria tão alta quanto os Grands Blancs. E os escravizados, que representam 85% da população. Então, se vocês pensarem que os mulatos e os escravizados constituem 95% da população, 5% só eram de brancos de origem mais direta francesa. E a produção era basicamente exportadora de açúcar, tabaco, café e algodão, como a maioria das colônias, né, da América. E aí, o que está acontecendo no século XVIII? Que a gente já aprendeu, vamos dar uma lembrada. Vai ter as ideias iluministas circulando, e não só circulando na elite branca, gente. Isso chega aos mulatos, que eu vou chamar aqui de mulatos, porque é um termo usado ali para identificar esses petit blanc, né? Hoje em dia já tem toda uma problemática com esse termo, mas enfim. Então, os petit blanc chegavam às ideias iluministas. Existem relatos, inclusive, de escravizados que tinham conhecimento sobre o que estava acontecendo, sobre essas ideias, enfim, era algo que circulava. Aconteceu a independência dos Estados Unidos, então ela se torna um exemplo de sentido de uma colônia que se independiza, e a própria Revolução Francesa, né, uma colônia francesa que passa, então, por uma grande... Na sua metrópole, está passando por uma grande revolta, uma grande revolução mesmo, que a gente já estudou, inclusive, umas 2 semanas atrás, uma semana atrás. Então, a Revolução Francesa ela vai ter um impacto direto, por exemplo, na criação, pelos Grands Blancs, de uma Assembleia Geral, com a ideia de quebrar o monopólio da metrópole. Então, eles começam a pensar, a gente pode, então, a gente se independizar. Um pouco o que foi nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, se vocês repararem, quem fez o processo de independização foi os colonos líderes ricos, donos de terra, donos de grandes comércios, enfim. Então, eles tentam fazer isso. Só que existe uma aliança que se forma entre o governador da colônia e os Petit Blancs para barrar a independência encabeçada pelos Grands Blancs. E aí eles não conseguem fazer isso. E, ao mesmo tempo, também, pensando em fatores da Revolução Francesa, acontece a abolição da escravidão nas colônias francesas. Lembra que eu comentei isso na aula que a gente teve sobre a Revolução Francesa? Que logo em seguida, depois da abolição, com a Convenção Termidoriana, que a direita, basicamente, né, os girondinos, tomaram conta, eles aboliram o que os jacobinos tinham feito, que era de proibir a escravidão. E imagina, então, o rebuliço que isso vai dar para o Haiti, né, por exemplo, a colônia francesa, que tem 95% de população negra ou mestiça, enfim. E também, obviamente, vai ter uma influência das ideias revolucionárias francesas, né, de liberdade, igualdade, enfim. E isso vai ter, então, um impacto. Por exemplo, em 1791, começa uma grande quantidade de revolta de escravizados. Então, são movimentos de massa dos escravizados em aliança com os Petit Blancs, nesse caso. Então, os Petit Blancs fizeram aliança em um momento com o governador da colônia, mas depois vão fazer uma aliança com os escravizados e vão lutar, então, pela igualdade de direitos universais e liberdade dos escravizados, no caso. E vai ter como uma das lideranças importantes o Toussaint Louverture, que ele é um liberto autodidata, que é filho de 2 pessoas escravizadas, que, enfim, estuda por conta, né, e tal, e é uma dessas lideranças, nesse primeiro momento, para fazer esse processo de
de liberdade dos escravizados, enfim. Tem outros também, tem o Dessalines, o Jean Christophe, o Charles Belair, que eles vão, então, a partir dessa ligação, dessas duas camadas, que representam 95% da população, eles expulsam os espanhóis e os ingleses da ilha. Os espanhóis estavam aonde? Vocês podem me perguntar. Estavam no lado do Haiti, porque, que, né, no caso era São Domingos. São Domingos é o Haiti e a República Dominicana, parte dela. Então a gente está falando de uma colônia que é francesa, parte da França muito, mas também tinha ocupação espanhola, né? Aqui. E aí o Toussaint vira governador da colônia. Então tu vê que ainda não tá, não é uma, assim, ainda não era o Haiti independente, né? Agora tu me pegou. Eu acho que na época sim. Eu posso dar uma pesquisada e mandar para vocês melhor. Mas tenho quase certeza que sim. Porque tinha grande quantidade de espanhóis nesse território, né? Enfim, então vai ter. Só que o que vai acontecer? Vai vir o Napoleão, depois do processo da Revolução Francesa, lembra que vem Napoleão. E aí, eu lembro que eu comentei que o Napoleão vai influenciar no processo de Revolução Haitiana? Por quê? Porque aqui a gente tem, então, o Toussaint, estava governando a colônia, inclusive, ele faz algumas coisas interessantes que eu até vou falar aqui para vocês, que não está no slide, mas ele ratifica a abolição da escravidão, né, que é o principal motivo, garante a igualdade jurídica entre todos, e coloca o catolicismo como religião oficial. E eu já vou falar um pouco isso sobre as religiões no Haiti e tal. Até hoje isso vai ter bastante influência, mas então o catolicismo vira religião oficial. Então vê como tem uma especificidade, né? Porque, por exemplo, a Revolução Francesa, lembra que eles fazem todo um processo de estatização de terras de terras da igreja, que volta a igreja a ter alguma ligação com a França, com Napoleão. Então, aqui, apesar de eles serem inspirados na Revolução Francesa, eles têm seus próprios demandas, né? E vão colocar, então, o catolicismo como religião oficial, porque a religião aqui é muito central, né? E vai existir também, enquanto o Toussaint é governador, um conflito interno entre os Petit Blanc e os ex-escravos agora, porque os Petit Blanc vão perdendo seus privilégios no momento que, né, não são só eles, mas os livres, além dos brancos, mas todo mundo é livre, se torna livre de alguma forma. Então vai ter alguns conflitos que o Toussaint consegue segurar. Bom, enfim, Napoleão chega na França e ele manda exércitos para o Haiti, né, para que eles chamavam de São Domingos, mas já o Haiti. E eles conseguem, o Napoleão consegue prender o Toussaint, deportar ele para a França, e o Toussaint morre preso por complicações pulmonares, né, por estar nas condições insalubres da prisão francesa, em 1803. Então ele morre. Mas, como eu tinha dito, né, a Revolução, eles conseguem se tornar independentes. E aí, sobre a liderança do Jacques Dessalines, que eu comentei, lembro que estava ajudando nos outros processos, eles conseguem expulsar as tropas napoleônicas da região. E aí ele é coroado imperador, então se torna, né, um império, da primeira nação negra independente da história americana. E aqui o que eu queria falar para vocês pegaram isso aqui bem? Foi muito rápida? Se eu fui, aí me avisem, tá? Inclusive aqui, esse quadro seria o Dessalines, aqui é uma representação do Toussaint, muito interessante, inclusive, que eu busquei pegar representações da época deles, né? Não releituras e ter. Não, então, a França, ela ganha no primeiro momento, o exército napoleônico repreende, consegue ganhar o espaço, deporta o líder deles, mas existia outros, né? Porque não era só, apesar dele ser o principal, ele não estava sozinho, né? Apesar do Toussaint não estava sozinho. Botei ali, ó, Dessalines, o Christophe, o Charles Belair, e eles continuam, então, os processos para a expulsão, então, da tropa napoleônica. E eles conseguem expulsar. Aí, com a liderança do Dessalines, não mais com o Toussaint morre preso, eles conseguem expulsar as tropas napoleônicas. Então, existe um primeiro momento que eles realmente reconquistam o que seria o São Domingos, ou o Haiti. Mas, enfim, só uma coisa que eu ia comentar, eu busquei as representações feitas na época, e é muito interessante ver o quão provavelmente caricato é essa representação, um lábio bem para frente, né, bem grosso. Isso pode ser, e daí, assim, é uma ideia, né?
quase uma caricatura do Tuaçã, né? Assim, a gente não tem como ver, tem representações mais atuais, de releituras, enfim, mas eu gosto de buscar as representações feitas na época porque elas representam o que na época eram dados, era pensado sobre esses líderes. E tu vê que ele estava vestido como como um, como um soldado, né, como um soldado típico da Europa e tal. Então vocês veem que tem essas influências e tem essa aqui também, ó, vocês verem inclusive uma roupa muito parecida com uma representação que tem de Dom Pedro I, só para ver como são roupas próximas, né, do que seria lideranças importantes e tal, essas influências europeias também que vão passando. E eu gostei dessa imagem aqui só para mostrar para vocês que é uma releitura, né, desse processo e que é muito importante a Revolução Haitiana para pensar a negritude, pensar resistências. É provavelmente a maior conquista, assim, uma resistência que conseguiu conquistar uma nação inteira, né? Uma resistência negra formada principalmente por escravos que consegue tomar o poder completo, né, da região. Enfim, pensando em a questão que eu comentei sobre religião, a gente vai ter uma grande influência do voodoo. Você já deve ter ouvido falar de voodoo, inclusive eu estava pensando sobre isso. Vocês lembram aquele filme A Princesa e o Sapo? Ele passa em Nova Orleans, New Orleans, que também tem grande influência do voodoo, porque aqui fala, né, que é práticas religiosas oriundas da costa de Guiné e Daomé, né, da região de Daomé, que também essas etnias, Yorubá, Yogbas, Bakongos, eles vão também, os escravos vão se mudar também para Nova New Orleans. Então, também lá o voodoo é muito forte, o jazz surge também nessa região e tem muito a ver com essas ligações e tal. E na Princesa Sapo tem representações bem questionáveis sobre o que é o voodoo, né? Que é o vilão, no caso, é uma pessoa que faz práticas, né? Ser um sacerdote, enfim, do voodoo. Então, né? Um pouco complicado isso, assim, uma crítica que se faz muito, inclusive, sobre é o filme que tem uma representatividade negra super importante, mas ao mesmo tempo criminaliza religiões de matriz africana, né? Interessante pensar nisso. Mas enfim. Então, no Haiti é mais ou menos onde nasce o voodoo que a gente conhece hoje, né? Então, porque na verdade vai ser uma mistura, uma incorporação de elementos dessas regiões que eu comentei com católicos, né? As suas rituais. E isso vai fazer parte do processo da Revolução Haitiana mesmo. O sacerdote é uma liderança espiritual nas revoltas. E não é à toa, então, que quando eles assumem o poder, colocam o catolicismo como religião oficial, porque o catolicismo tem grande influência dentro do voodoo, tem grande, né? Então, se torna uma religião importante, além do próprio voodoo, né? Porque são leituras que se fazem, são aculturações, né? Vocês vão estudar isso em sociologia, inclusive. Não especificamente esse exemplo, mas esses processos de misturas e tal que a gente tem de influências. Panorama geral da pós-revolução. Vai se dividir, então, entre Haiti e República Dominicana. Te respondendo, então, João Victor. República Dominicana, Punta Cana, Santo Domingo, Santiago de los Caballeros. Tenho quase certeza que é espanhol, porque os nomes de todas as cidades são em espanhol. Talvez eu esteja errado de novo, mas eu tenho quase certeza. É, exatamente. Acho que, mas eu vou te confirmar com toda certeza depois, tá? Mas enfim, e o Haiti aqui, que hoje em dia, né, que a gente conhece que tem como capital Porto Príncipe. Então, a gente, panorama geral da pós-revolução, existe uma divisão. O Dessalines, ele é assassinado em 1806, e o Haiti passa então a adotar um regime republicano desde então e até hoje. Só em 1825, o rei francês Carlos X, lembra o Carlos X, que é aquele do absolutismo que volta e tal, e que aí tem todo um processo. Não sei por que ele é assassinado. Provavelmente por disputas internas, né? Porque ele assume e se torna um imperador da região, e logo em seguida que ele é assassinado, vira um regime republicano. Então, provavelmente por discordâncias em ter um imperador, sendo que foi uma revolução muito feita a partir de ideias iluministas, né? De os três poderes, tudo aquilo que a gente conhece hoje em dia, né? Então, provavelmente por essas desavenças. Em 1825, o Carlos X, que é o que eu estava comentando, é o rei que, não sei se vocês lembram, né? Que é o que vai ser um grande déspota, que aí acaba tendo igualdade, fraternidade, liberdade, os processos das barricadas e tal, é com Carlos X.
ele reconhece a independência da ilha sob uma indenização de 150 milhões de francos. Eu não sei quanto isso quer dizer na época, mas franco, mais ou menos, um franco é R$ 6. Assim, fazendo uma conversão bem chula, só para ter uma ideia de quanto isso aí custou. Além disso, o reconhecimento de outras nações sobre o Haiti demorou muito para acontecer. Imagina se alguma nação, né, feita em grande parte, né, por senhores brancos, ia reconhecer uma nação feita por escravizados. Então, o que acontece? Eles fazem muitas sanções econômicas, uma coisa que passa muito parecido hoje em dia com Cuba, né, por exemplo, que é sanções econômicas. Passou, por exemplo, a Rússia passou por sanções econômicas quando teve a invasão da Ucrânia. Então, vários processos de sanção econômica é uma coisa bem comum de fazer, se fazer nessa época também. Basicamente não vendem, não compram da região do Haiti. E aí, essa situação, somado com o pagamento de indenização, vai praticamente falir o Tesouro Haitiano. E hoje em dia a gente vê os resultados disso, né? O Haiti é o país mais pobre da América Latina. É o país mais pobre da América, basicamente, né? Tem um processo muito difícil e é muito resultado, não da revolução, mas da resposta que as outras nações fizeram de boicote a ela, né? Só que a notícia dessa revolução, na época, ela espalha por todo o continente americano. E isso vai causar, imagina, um temor imenso aos senhores escravos e uma esperança imensa aos escravizados. E, como eu disse, essas notícias circulam, elas chegam aos escravizados. Existe no Brasil, por exemplo, muita. Existe documentação, inclusive, escrita de escravizados que faziam referência ao que tinha acontecido no Haiti, para ver como as ideias circulam, né? Ali nesse período, apesar de processos tão complicados como a escravidão, né? Eu sei que já está na hora, estou quase terminando, tá? E o exército formado também na Revolução do Haiti, ele se torna, de certa forma, muito forte. E ele vai servir de apoio para várias independências latino-americanas nos próximos processos. Tá? E aí, só para finalizar a aula, eu já respondo a pergunta do Daniel, e aí, para finalizar, eu vou deixar de recomendação para vocês um vídeo que foi feito pelo Educamed, foi através do Educamed, se bem me lembro, em 2020 ou 2021, época de pandemia, que é o vídeo Jacobinos Negros, História e Atualidade do Haiti, a primeira nação a se libertar da escravidão. Tá aqui o link, dele tá disponível lá no Moodle, você consegue clicar e entrar. Tem participação do Matheus Gomes, o vereador que faz parte da bancada negra de Porto Alegre. Ele está participando, ele é historiador, não sei se você sabe, mas ele fez história na URGS. E aí ele, o Lucas professor daqui, né, do Educamed, que vocês conhecem, e eu não lembro mais a outra convidada, conversa então um pouco sobre isso, é 1h30, é bem extenso, mas eu acho que é interessante, porque, como vocês mesmos disseram, muitos aqui nunca tiveram contato com isso, né, com a Revolução Haitiana mesmo. E aí, só para dizer, gente, que tinha um outro conteúdo que eu sabia que eu não ia conseguir dar, mas que eu deixei aqui, porque é muito importante, que é os Estados Unidos do século XIX. E eu tentei fazer um slide um pouquinho mais completo para vocês poderem dar uma lida, ter alguma ideia e tal, porque vocês vão voltar a ter um contato, mas muito breve sobre isso, tá, gente? Então, por favor, se vocês puderem ler. E aí, se tiverem dúvidas, me procurem. Eu posso também, se vocês acharem muito necessário, eu posso gravar um vídeo apresentando essa parte para vocês e colocar. Aí vocês me mandem mensagem, tá lá meu WhatsApp, mas deem uma lida, tá? Porque é o que acontece com os Estados Unidos depois da sua independência, né? Isso os processos de expansão, de imperialismo e a própria guerra de secessão, que eu não sei se vocês já chegaram a aprender na escola. Certo, vou responder a dúvida do Daniel e vou encerrar aqui, porque tem a outra professora, né? Não quero que outro professor fique bravo comigo e me bate. Vamos lá, Daniel. Fica uma dúvida, qual o nome do indígena que tu mencionou quando falou da contaminação? Eu não lembro o nome dele. É aquelas coisas que a gente estuda na faculdade e aí morre por terra, mas eu vou anotar aqui, que eu vou pegar isso, tá? Indígena do Rio Gaúcho. É aqui na história do Rio Grande do Sul até. Foi a tia enviou tropas para as nações latino-americanas que queriam se emancipar? Sim, enviou. É isso mesmo, ele enviou, eles foram, imagina, eles conseguiram ganhar do exército napoleônico, se torna um exército muito importante. Mas aos poucos o próprio Haiti vai definhando por conta das sanções econômicas, por conta de todo o boicote que é feito, né? Então é isso, gente. Já vi gente indo para outra aula.
Não, foi depois da independência, não, ele não estava fraco. Ele foi ficando fraco porque ele teve que pagar a indenização, porque começou a sofrer sanções econômicas. Ele foi se enfraquecendo com certeza, mas ele tinha um exército muito forte, porque eles precisaram usar todos os seus recursos para um exército forte para se tornar independentes. Então, assim, fraco em questão militar, não. Fraco em questão de qualquer outra